ele vai tentar mostrar uma coisa que é fundamental a gente entender também, que é como é que a literatura pode ser considerada, né, um modelo, um bom modelo de conhecimento do mundo, né? Vocês vejam que ele está apontando para algumas questões que vão além do literário, do estético, né? Que são essas questões geopolítico-culturais das quais ele está falando no texto, mas que obviamente engendram os próprios modelos estéticos e literários. Numa perspectiva que para mim é muito bacana, assim, muito apropriada, né? Que é uma perspectiva indutiva, né? Ela não é uma perspectiva dedutiva. Ele não sai de conceitos fundamentais para chegar nos exemplos da literatura. Ele parte de modelos literários para que a gente possa, então, entender como é que a literatura dá forma, né? Dá estrutura, de alguma maneira, o conhecimento de uma certa realidade e que realidade, afinal, é essa. Né? Então é importante a gente tentar compreender isso, de que forma esse tipo de pensamento, o professor Benjamin, que se expressa no texto, realmente corrobora isso que ele vive falando em todas as falas dele, conversas que a gente tem, de que a literatura é uma forma subjetiva de conhecimento do mundo. Né? Então o que ele está dizendo quando ele usa o Saramago e o Graciliano Ramos? Que a literatura já trabalha com essa noção de comunitarismo, com essa noção de apropriação, com essa noção de hibridismo cultural, muito antes que os próprios teóricos da literatura possam pensar sobre isso. Né? Então, ele está mostrando como é que isso se configurou, por exemplo, em língua portuguesa no Saramago e no Caetés do Graciliano, entre outras obras do Graciliano. Né? O Caetés porque faz referência específica à questão antropofágica, né? Embora não faça menção ao Oswald de Andrade, é um romance posterior à obra do Oswald. Né? O Caetés ainda é fruto do primeiro modernismo, ele foi escrito no final da década de 20 e lançado em 30, né? A primeira obra do Graciliano, o primeiro romance do Graciliano. Sabem a historinha do Caetés ou não? O João Valério, que é um jornalista de Palmeira dos Índios, lá no interior das Alagoas, quer escrever um romance. Aliás, os personagens do Graciliano são todos escritores potenciais, né? Ou frustrados, ou mais ou menos, mais mal sucedidos do que bem sucedidos, né? Dentro do pessimismo do Graciliano. Mas o João Valério é o primeiro dos candidatos a escritor da galeria dos personagens do Graciliano, né? Então, ele quer escrever um romance sobre os índios caetés, que teriam sido os primeiros habitantes daquela região de Palmeira dos Índios, né? Tá? Sabidamente, é isso que aponta o professor Benjamin no texto, esses índios caetés eram sabidamente antropófagos e teriam lá na história do Brasil comido o bispo Sardinha, né? Que é algo a que o próprio Oswald de Andrade faz referência na obra dele. Né? Lembra-se daquele poema do Oswald que diz assim, que o ano 1 do Brasil é o ano 1 da deglutição do bispo Sardinha? Ele falava sempre isso, né? Na revista de Antropofagia. Pois é, o bispo tinha nome de comida e foi comido mesmo, né? Pois é a complicação. O próprio romance do Graciliano, embora indiretamente, faz referência a essa mistura, né? A esse objetivo, esse sonho do escritor, né, de que ao mesmo tempo é formado do ponto de vista intelectual por vários modelos que vêm de fora, o personagem João Valério e também o próprio Graciliano. O Antônio Cândido e outros críticos apontam muitas semelhanças entre o Caetés, romance do Graciliano, e os romances do Eça de Queiroz, né, um impacto muito grande das leituras de Eça de Queiroz na obra do Graciliano, muito mais do que de Machado de Assis. Tá? O Graciliano tinha uma querela com Machado, ele não gostava de Machado, dizia que ele gostava de Eça de Queiroz. Também a gente não pode levar tão a sério assim o que o Graciliano falava, nem nenhum escritor. Né? De qualquer maneira, com essa questão local, histórica, né? Com essa ideia de deglutição, com essa ideia de antropofagia, etc., né? Que aponta para essa noção
de mistura, de hibridismo, que o professor Benjamin está apontando no texto. E também no Saramago, de uma maneira mais evidente, aí já internacional, né, no Jangada de Pedra, com a imagem da própria tal, da Jangada de Pedra. Para quem não conhece, né, o Jangada de Pedra é um livro já assim, mais remoto do Saramago, né, mais antigo, eu diria, não dos mais recentes. Eu particularmente gosto do Saramago mais antigo do que do Saramago mais recente, do Saramago best-seller. Gosto também, mas, enfim, eu gosto mais dos livros anteriores, né? O próprio Memorial do Convento, que eu considero uma obra-prima, o Jangada, tem o Ano da Morte de Ricardo Reis, que é maravilhoso também, né? Então, gosto bastante. E sou leitora ávida do Saramago, embora não trabalhe criticamente com ele. Ele é dos meus autores de cabeceira, né? Eu tenho alguns de eleição, assim. Basicamente são dois, ele e um autor israelense que é o Amos Oz, do qual eu leio tudo, tenho tudo, gosto de tudo, quero tudo, etc. Embora ainda não leia em hebraico. Um dia chegarei lá. Quando eu me aposentar, eu já sei que eu quero fazer só curso de línguas e quero aprender as línguas mais estapafúrdias e mais bonitas. Dizem assim, eu já conheço gente que fala hebraico e fala assim, essa língua horrorosa, eu acho lindo, Aliás, eu acho todas as línguas lindas, cada uma do seu jeito. Mas ainda lerei o Amos Oz em hebraico. Mas, de qualquer maneira, então, assim, tem a minha estante dos preferidos em casa, são os dois. É a fila inteira do Saramago e a fila inteira do Amos Oz, que são os meus dois do coração. De qualquer maneira, voltando ao Jangada, então, o enredo do Jangada é inusitado, como tudo do Saramago, né? Tem uma questão inusitada. A certa altura lá do romance, uma das personagens finca um cajado com força, bem na fronteira, né, que separa a Península Ibérica da França, e isso causa um racha, né, causa uma separação, a terra vai rachando, e a Península Ibérica inteira sai flutuando pelo Atlântico como uma jangada de pedra, né, a esmo, ninguém sabe para onde ela vai. E no final do romance, o spoiler, né? Quem não quiser escutar, que feche os ouvidos, ela estaciona justamente no meio, né? No meio do Atlântico entre Brasil e África, né? Então é uma imagem fortíssima, né, que o Saramago cria justamente na época da constituição da Comunidade Econômica Europeia, em que se discutia a posição de Portugal dentro da Comunidade Econômica Europeia. De se Portugal e a Ibéria em geral, se seria Europa ou não, né? E ele, imageticamente, chega à conclusão de que Portugal, na verdade, estaria muito mais próximo do hemisfério sul, né? Muito mais próximo de África e Brasil do que realmente da Europa, tá? Mas é um livro lindíssimo, né? Então, assim, de novo, né? Essa imagem como modelo dessa nova possibilidade de comunidade, né? Eu acho que é muito por aí que o professor Benjamin resgata a imagem do Jangada e um modelo questionado, né? Ele conta uma história muito engraçada, o professor Benjamin, quando ele estava gestando esse texto que vocês estão lendo hoje. Isso é o bom da gente conhecer o autor, né? Porque a gente conhece o texto e os bastidores do texto também. Ele foi a um evento em Campinas, aqui, a respeito de literatura de língua portuguesa, etc. E a primeira coisa que ele diz assim, não entendo por que os portugueses vinham para o Brasil falar de literatura portuguesa em inglês. Eles faziam as comunicações deles todas em inglês, coisa mais ridícula, ele dizia, né? A gente está lá tentando afirmar a posição mundial da língua portuguesa e o pessoal vem falar inglês, né? E eu fiquei falando lá, fiz meu texto em português no meio da mesa, que era todo em inglês, tarará, tarará, e era parte esse texto, que falava do Jangada de Pedra. E falou do Jangada de Pedra nos anos 90, portanto, num momento em que o Saramago ainda não tinha ganhado o Nobel, não era tão ubíquo quanto o Saramago se tornou, né, tão polêmico também, nem tão best-seller. E aí, eles terminou o texto e deu uma discussão grande na mesa, porque todo mundo dizia que o Saramago era um péssimo escritor, e que essa imagem da jangada, que não tinha nada a ver, mas desceram a lenha no Saramago,
aí já não sei se inglês ou português, mas deve ter sido inglês, né? Desceram a lenha do Saramago, e aí, a certa altura, uma pessoa da plateia pediu a palavra, levantou-se, começou aí começou a brigar com o pessoal da mesa, dizendo que não era nada daquilo, que eles não tinham entendido nada do livro, do Saramago, tal. Quem era essa pessoa? O Saramago. O próprio Saramago, né? Que estava lá escondidinho na plateia e que gostava das suas polêmicas, como vocês sabem, né? Mas que, enfim, e que disse que concordava com tudo que o professor Benjamin tinha falado, e ele fica todo orgulhoso até hoje por causa disso, né? Mas, enfim, para dizer que quando o Saramago falou disso, não era essa noção não era uma noção tão difundida ainda, né? Como é hoje, tá? E dava briga, tá? Mas enfim, que esses novos modelos, né, de pensamento já estão sendo vinculados, inclusive, pela literatura. Eu acho que é um pouco isso que o texto do professor Benjamin mostra também, né? Que mais? Vamos lá. Você não quer falar nada da terceira parte? A terceira parte me parece que quando ele concilia tudo isso, ele realmente dá o texto que é possível fazer a comunidade afro-americana, né? A partir de um pensamento que leva em consideração a circulação de repertórios mesmo. Sim. Né? Fora daquela história de influências e fontes, lembra-se disso? Porque vocês já esqueceram, né? Já ficou lá para trás. Todos tendo uma posição de destaque. Isso. Nesse sentido, eu queria só ler para vocês o final do texto, porque eu acho que é importante vocês guardarem essa última parte, porque ele fala nessa última parte de uma coisa bastante importante. Para nós eu estou me colocando assim, do ponto de vista de quem vem das letras, né? Esse é seu? O meu tá por aí. Eu falei, mas engraçado, não me lembro de ter marcado o texto a lápis, obrigada. Aí eu fui olhar se tinha dedicatória. Eu falei, não, mas esse acho que não é o meu. Então tá bom. Mas enfim, de que a gente, quando a pessoa começa a falar, e vocês vão enfrentar esse problema nos textos do Faoro, do Goren, começa a falar de conceitos que fogem um pouco da nossa especificidade de letras, a gente fica um pouco inseguro, né? E é nessa última parte que ele vai falar da questão da globalização. Né? Se vocês fossem na fé, todo mundo está falando disso, mas aqui, né? O que é globalização? Então, deixa eu só ver aqui. Na última parte ele diz assim, ó. Deixa eu ver. Agora, seguir impera. Agora precisa pegar os olhos, né? Diz assim, ó. Na 75 e 76. Entretanto, e para fecho desta exposição, entendemos que o momento solicita a marcação do nosso solo crioulo com a universalidade da sua maneira de ser. Essa mesma maneira de ser, aberta, sem xenofobismo, convida os outros ao norte do Equador a descobrirem o que em nós existe como marcas de suas identidades. Uma identidade historicamente também modelada a partir desses centros. Enfatizamos nosso descentramento de perspectivas, descentramento equivalente ao reivindicado pelos grupos de resistência à estandardização dos países não periféricos, convidando-os também a se imaginarem de forma equivalente dentro da universalidade crioula, uma universalidade que se faz para a frente, enlaçando carências mais do que por referência exclusiva ao passado. Né? Então, veja, o que ele está tentando fazer aqui é uma crítica, né, a esse conceito de globalização e um alerta dizendo que o que ele está propondo no texto dele, quando ele fala da noção de comunitarismo, não é igual ao conceito de globalização, muito pelo contrário, se opõe a ele. Tá? Então, vejam, o conceito de globalização, na visão do professor Benjamin, se opõe ao conceito de comunitarismo. E aí a gente tem que entender um pouco o porquê. Tá? O que está por trás desse raciocínio é a ideia, né, a noção que eu acho muito pertinente
de que o conceito de globalização, tal como a gente entende, é vendido para nós como uma panaceia, né? Hoje nós vivemos esse mundo globalizado, em que não existem mais fronteiras, né, em que as fronteiras estão sendo apagadas. Então não vai haver mais guerra mundial, né, porque ninguém mais vai ficar brigando por questões nacionais, né? A gente fala uma língua franca, que é o inglês, né? Até hoje, na primeira aula, uma aluna veio com uma noção, assim, muito, eu diria até utópica, da língua inglesa como uma língua comunitária, né? Porque ela diz, o inglês que a gente fala não é o inglês da Inglaterra, não é o inglês dos Estados Unidos, em que eles ficam brigando entre si, é um inglês estandardizado, né? Um inglês internacionalizado, portanto seria uma espécie de língua comum, em que as pessoas se entendem. Falei, mais ou menos, né? Por que tem que ser o inglês? Né? E por aí a gente já começa a ver as relações de poder que existem no exercício das próprias línguas, né? Então, essa noção de globalização que é vendida para nós como esse fim das nações, etc., como uma coisa boa, como uma coisa positiva, na verdade nasce, obviamente, e o pensamento do professor Benjamin é bastante marxista na base desse sentido, de questões concretas, de questões econômicas e sociais e políticas concretas que fazem parte da vida, né? E que levam a essas novas formas culturais, a essas novas formas de expressão cultural, né? No caso da globalização, a referência é sempre um tipo de capitalismo muito diferente do capitalismo nacional, que foi se consolidando depois da Idade Média, né, com a formação dos Estados Nacionais, e que ganhou seu auge no século XIX, né, com a questão do nacionalismo laico, etc., etc., das grandes nações, um tipo de capitalismo em que havia nações mais ricas e nações mais pobres, dependendo da acumulação de capital dessas nações, desses governos, e que não existe mais, né? Se hoje a gente questiona o próprio conceito de nação e de nacionalidade, né, vocês têm aí alguns textos que falam sobre isso. O que eu sempre uso é um texto do Benedict Anderson, que é um historiador, que eu sempre indico aos meus alunos, que se chama Comunidades Imaginadas. É um livro. Nesse livro, o Benedict Anderson mostra que o conceito de nação é um conceito datado, é um conceito que nasce de determinadas configurações históricas e vem morrendo, porque essas configurações históricas também estão morrendo, né? Então ele diz assim, a comunidade imaginada que é a nação, hoje em dia não é mais imaginada da mesma maneira, né? Então perde um pouco a sua validade, perde um pouco o sentido, o conceito perde um pouco o seu sentido. Então, esse tipo desse capitalismo nacional, das nações ricas e das nações pobres, entra em crise violenta com as guerras, né? A manifestação dessa crise são as guerras mundiais, essas brigas entre nações, pela disputa de poder, que já não era mais a mesma coisa, né? Pelo exercício desse poder, e entra em xeque mesmo depois das guerras, e em que, ao mesmo tempo, começa uma hegemonia de um tipo de capitalismo muito diferente, que é um capitalismo financeiro de cunho internacional. Hoje em dia a gente não tem nações mais ricas e nações mais pobres. A gente tem grupos muito ricos e grupos mais pobres, inclusive no interior de cada nação, mas grupos de caráter internacional, quer dizer, os grupos de poder não se identificam mais com os estados nacionais. E esse capitalismo internacional leva a novas configurações sociais, culturais e também, estéticas, né, que tem a ver com esse fenômeno da globalização. Então, o alerta que o professor Benjamin está fazendo implicitamente nesse texto, explicitamente em outros textos mais recentes, é que a ideia de globalização não é a ideia de um mundo sem poderes, né? De um mundo homogêneo, de um mundo em que todos somos iguais, muito pelo contrário, né? A ideia de globalização vende a noção de igualdade, vende a noção de homogeneidade, que é coberta, por sua vez, relações de poder bastante complicadas,
né, que estão engendradas por essa nova configuração do capitalismo internacional. Não é à toa que a globalização é em inglês, não é à toa que a globalização é exercida em cima de certos centros de produção, inclusive cultural e estética, para outros, etc. O problema é que não se configura mais como um espaço nacional de línguas diferentes, percebe? Então, o que ele está falando no texto é que para que essas comunidades periféricas tenham força suficiente, inclusive culturalmente falando, de resistência a esse impacto dessa homogeneidade globalizadora, isso só é possível se a gente começar a constituir outros tipos de comunidade, outros tipos de blocos comunitários, inclusive culturais, e que enfatizem não as nossas diferenças, mas as nossas possíveis semelhanças. Por isso que ele fala do tal comparatismo da solidariedade e não da necessidade. Tá? É no sentido de constituir não apenas formas culturais e estéticas, mas formas de pensamento, que sejam formas de pensamento de resistência. Eu falo muito disso, é uma experiência pessoal, mas eu acho que vale muito porque a gente está trabalhando agora, é uma questão bastante importante, pelo menos para mim foi do ponto de vista de lição de vida mesmo, mais até do que de questão profissional acadêmica, que é assim. Não sei se você já tiver, eu faço análise há 10 anos, né? 10 anos de divã é muita coisa, então a gente aprende muita coisa também, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 10 anos é de que na vida a gente trabalha, a gente é impactado, né? A gente recebe modelos dos mais diversos tipos, o tempo todo, vindos de todos os lugares, desde que a gente nasce numa estrutura, nasce num determinado tipo de modelo, somos impactados por isso, depois tem modelo de pai, de mãe, de tio, de avô, de escola, de pais de amigos, etc. E a gente, na minha opinião, pelo menos foi isso que pode ser que eu mude ainda essa minha teoria, né? A gente pode se relacionar com esses modelos de 3 formas. Ou a gente incorpora o modelo e acaba repetindo o modelo sem crítica, né? Então a gente fala assim, poxa, mas esse cara é igual ao pai dele, né? Igualzinho, age igualzinho, o tempo mudou e o cara continua fazendo igual, né? Ou a pessoa se rebela, né? E muitas vezes na rebeldia, e é isso que é o perigoso da rebeldia, você fala, poxa, mas esse cara era tão rebelde na juventude, agora está igualzinho a mãe dela, ela está igualzinha a mãe dela, né? O que é isso? Porque muitas vezes o modelo da rebeldia é o modelo do negativo, né? Eu não quero aquilo, então eu não serei aquilo, eu não farei isso, não. Mas no fim, não existe um modelo alternativo, né? É sempre o modelo velho. E aí quando você cansa de ser o não, você vira o sim, porque você não tem alternativa para isso. Então, modelo da afirmação, modelo da rebeldia, e tem um terceiro tipo, que eu acho que talvez seja o mais produtivo e o mais difícil, que é justamente o modelo de negociação com os próprios modelos, né? Então, assim, apreciar criticamente os modelos que te são legados, né? Dos quais você recebe impacto todo o tempo, ver daquilo que pode ser aproveitado, ver o que deve ser modificado e, a partir disso, tentar criar uma terceira via, né? Uma vez um escritor angolano, que é o João Melo, contista, né, prosador, veio fazer uma fala aqui na faculdade, há muitos anos atrás, deve ter sido 2005, 2004, no máximo. E ele dizia o seguinte, né, que da realidade angolana hoje em dia, o grande problema é que não tinha projeto. O grande problema de Angola hoje é que Angola não tem projeto. Por quê? Porque enquanto nação, o projeto angolano era um projeto de cunho socialista, como foram todos os grandes projetos das independências africanas no início, e depois do esboroamento do socialismo, se tem mais modelo no seu capitalista, porque não se criou nenhum modelo alternativo. Isso era um alerta que o Frantz Fanon já fazia em 61 no Condenados da Terra. Ele dizia, olha, o problema das independências das nações coloniais é porque os colonizados foram moldados, foram ensinados, foram educados nos modos colonialistas. A cabeça das burguesias locais é a cabeça da burguesia colonial, porque eles foram ensinados assim. E ele dizia, o meu grande medo é que na hora que você tira a figura do colonizador, o próprio colonizado acabe agindo como colonizador,
porque foi criado nesses moldes e não sabe fazer diferente. E é exatamente o que aconteceu. É exatamente o que a gente vê acontecer hoje em África. Então, vejam, o grande problema dos modelos é a gente não trabalhar criticamente com eles. Né? E o alerta é, mesmo modelos de rebeldia, muitas vezes, como foram, né, todos os movimentos, imagina, para a gente pra gente que trabalha com África, é quase inconcebível você ver o que você vê hoje nos países africanos. Como é que aqueles mesmos grupos, aquelas mesmas pessoas, muitas vezes, que pegaram em armas para tirarem os portugueses de lá e para montarem uma nova nação, agem exatamente como os metropolitanos, como os ex-colonizadores, com o mesmo tipo de ação, com o mesmo tipo de violência, com o mesmo tipo enfim, de tudo, né? Diga. Aquele texto de Pele Negra, a Máscara Branca. Do Fanon também. Que o colonialismo não são soldados externos, né? Tem também a influência da psique. Porque o Fanon era psiquiatra e ele tinha muita consciência desse colonialismo mental, né? Dessa questão da colonização das mentes e não só da colonização dos corpos, que é uma coisa, né, muito mais violenta. Ele dizia mesmo isso, vai ser muito mais difícil descolonizar as almas, né? Descolonizar as mentes. Mas que tem a ver com essa questão dos modelos. Então, assim, de certa maneira, por que eu estou dizendo isso para vocês? Justamente porque essa proposta desse comunitarismo cultural é a proposta de um novo modelo, dentro dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Né? Não está consolidado, eu diria que enquanto campo de estudos nós estamos em processo, para muitas coisas a gente não tem resposta ainda, né? Porque vejam, quando eu observo um fenômeno que ocorre em qualquer, por exemplo, na Guiné-Bissau, às vezes eu estou lá analisando ou querendo analisar um filme produzido na Guiné-Bissau, né, com todo o impacto cultural, de modelos culturais dessa nova nação. Eu, né, daqui, da minha perspectiva, olhando esse objeto, esse filme, como é que eu consigo, a questão é como compreender melhor o fenômeno que está à minha frente diante de modelos meus, que são externos e limitados. Né? Aí você fala, professora, como é que eu faço? Eu falo, não sei. Minha única resposta é que a gente tem que caminhar no processo de aproximação desses fenômenos, sabendo que os nossos modelos são nossos, os nossos modelos de compreensão, inclusive, são nossos, que eles são limitados e que eles são passíveis de revisão e que a gente tem que trabalhar na construção de modelos novos, de modelos mais apropriados para a compreensão de fenômenos que também são novos. Então, eu diria que, em termos de campo de estudos, nós estamos também em processo de constituição desses novos conceitos para que a gente possa, enfim, aprender melhor novos fenômenos, tá? E, então, de certa maneira, isso fecha para vocês esse primeiro bloco, que é o bloco introdutório aos estudos comparados.